Olá, meus amados irmãos em Cristo, vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, hoje a partir do verso 30. Sempre pedindo a presença do Espírito Santo aqui conosco, de Nossa Senhora, para que ela venha reinar sobre as nossas vidas e revelar através do Espírito Santo de Deus tudo aquilo que ela tem reservado para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guiai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Verso 30. Terminamos ontem no verso 19, que dizia assim: Deus Pai quer formar filhos por Maria. E no verso 30, o título é Deus por Pai, Maria por Mãe. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem não a tem por mãe, não tem Deus por pai. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é São Luís. E São Luís é santo, é doutor da igreja, e Zé Fini passa régua. E marca aí no seu tratado, né? Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem não a tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, quem são os réprobos? São os condenados por Deus, os malvados, os amaldiçoados, né? Os heréticos, os cismáticos, entre outros, que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem, não tem Deus por pai, ainda que disto se gloriem. Tem muita gente aí dizendo que Deus é pai, né? Que eu sou filho de Deus, mas a vida é falar mal de Nossa Senhora e coisas terríveis. Então São Luís vai dizendo aqui, né? Os que odeiam e olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem Maria não tem Deus por pai, ainda que disto se gloriem, porque não tem Maria por mãe. Pois se tivessem por mãe, honrariam a ela e amariam Maria, como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente a sua mãe que lhe deu a vida. Então é muito natural que a gente ame, a gente honre, a gente respeite a nossa mãe. Então também seria bastante natural, né, que se nós temos Deus por pai, nós tenhamos também Maria por mãe. E muito natural é que tenhamos ela por mãe
e por ela a gente tenha esse amor, esse respeito, essa admiração, né? Quem ama naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e induvidável para distinguir um herético, um ateu, um descrente, um homem de má doutrina, um réprobo, um amaldiçoado, um condenado por Deus, de um predestinado, a maneira de se diferenciar, né, de se distinguir um herético de um predestinado, é que o herético e o réprobo, o amaldiçoado, não tem senão desprezo ou indiferença à Santíssima Virgem. E tem muito aí que tem desprezo pela Santíssima Virgem, se dizendo filho de Deus. Com suas palavras e exemplos, abertamente ou as ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor. E isso, por vezes, sob belos pretextos. Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. São Esaús, né? Não merecem morar com Maria. Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Não vai, Maria, porque eles são Esaús. Fica aqui com os que te merecem, né? Verso 31. Gente, é por isso que a gente não deve ler o tratado assim de uma só vez, sabe? A gente deve lendo aos poucos e tentando entender. Olha nesse verso 31. Nesse verso 31, até aqui, São Luís falava conosco, né? Ele está nos explicando. Se a gente for ver aqui nesse verso 31, a gente passa a ver São Luís falando conosco, a gente passa a ver Jesus falando conosco através de São Luís, a gente vê Jesus falando com Maria através de São Luís, por isso a gente tem que ler esse tratado assim muito calmamente, por isso a gente lê o tratado com muita atenção. Por isso que na primeira vez que eu li eu não entendi nada. Hoje em dia, lendo com calma, assim, aqui conversando com vocês, eu consigo entender muito mais coisas. E eu espero que vocês entendam comigo. Vamos ver esse verso 31 aí para a gente entender o que eu estou falando. Aqui São Luís falando. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe, nos seus membros, e diz-lhe: recebe Israel por herança, né? Então, Deus Filho quer ser formado, assim como ele foi na primeira vez, em se encarnar todos os dias, por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros. E a gente já meditou quem são os seus membros, né? Os membros de Jesus Cristo. É a sua igreja e todos aqueles que dela fazem parte, como nós que queremos nos consagrar a ela. Todos aqueles que têm, que respeitam a palavra de Deus e têm Maria por mãe, que são os membros de Jesus Cristo. É como se dissesse, e aqui é Jesus falando conosco, vamos entender como Jesus falando conosco. Meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra. Jesus falando. Meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e réprobos. Então Jesus recebeu todas as nações da terra, né, como herança de Deus Pai. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro, diz Jesus. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outro e juiz de todos. Entendamos Jesus falando. E agora, desse ponto em diante, Jesus fala com sua mãe. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse, senão os predestinados de quem Israel é figura. Né? Ele diz assim, meu pai, Deus meu pai, ele me deu por herança todas as nações. E dentre todas as nações tem de todo tipo, né? Tem os predestinados, tem os bons, tem os maus, tem os réprobos. Eu conduzirei uns com vara de ouro, conduzirei outros com vara de ferro,
De uns eu serei pai e advogado, de outros eu serei justo vingador, de outros eu serei e serei justo e juiz de todos. E de vós, minha mãe, agora ele fala com Nossa Senhora, de vós, minha mãe, não tereis por herança e posse senão os predestinados, de quem Israel é figura. Então, para Nossa Senhora, ele quer dar, senão os predestinados, aqueles que ele escolheu, né? Senão por figura. E agora aqui é como se Maria falasse conosco. Olha só, a partir desse ponto em diante. Como sua boa mãe, os darei à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Que bonito, né? Então a gente vê aqui um verso que ele é cheio de falas. São Luís falando conosco, Jesus Cristo falando conosco, Jesus Cristo falando com sua mãe, Nossa Senhora falando conosco. Então não tem como ler esse livro de supetão, assim, como se fosse um livro de histórias qualquer. A gente tem que ir entendendo, né, as diversas nuances, né, dos versos que vão passando. E aí agora a gente vai para o verso 32, que diz assim: um homem nasceu dela. Tá lá no Salmo 86, versículo 5. Um homem nasceu dela. Lembramos sempre que o Antigo Testamento ele vem nos preparar para o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele vem ser revelado através do Antigo, né? É isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Então aqui no Salmo 86, versículo 5, diz assim: um homem nasceu dela. Dela quem? De Maria. Diz o Espírito Santo, né? Através desse Salmo 86. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. E o segundo é um homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Sou eu, é você, somos todos nós. Então, um homem, Jesus Cristo, puro e perfeito, e um homem, nós, adotivos, nasceu dela. Entendeu? Ó. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, que é Jesus Cristo, também dela devem nascer, por uma consequência necessária. E vamos em frente, que mais em diante ele vai explicar isso aqui. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Como é que uma mãe vai dar luz a uma cabeça e os membros vão nascer de outra parte? Vão nascer do nada? Precisam dessa mesma boa mãe, né? Senão seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Como é que a gente quer ser filho de Deus se a gente não quer nascer da mesma mãe de Jesus Cristo? Ora, não é verdade? Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, que é Jesus Cristo, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Então, se tem um membro de um corpo místico, se o membro de um corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, né? Se o predestinado, escolhido por Jesus, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, que é Jesus Cristo, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Pronto, São Luís falou. 33.
Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre foi, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular, que o possui como para todo o mundo em geral. De maneira que, se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente: graças a Maria, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não teria. Então, se eu tenho Jesus Cristo no meu coração, né, eu posso dizer graças a Maria, porque sem ela eu não teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo aplicava a si próprio estas palavras. São Paulo falava em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Ora, isso são palavras de São Paulo aos Gálatas, né? Todos os dias, aqui já é Maria falando conosco, tá? Entenda isso como Nossa Senhora falando conosco. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que o meu Filho Jesus Cristo seja nele formado em toda a sua plenitude da sua idade. Se São Paulo disse isso aos Gálatas, filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Aí Nossa Senhora diz assim: todos os dias eu dou à luz os filhos de Deus, até que o meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a sua plenitude da sua idade. Segue em frente agora de novo, é São Luís falando conosco. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados, para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem Maria. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe. Bora marcar? O que Santo Agostinho nos falou? Que os predestinados, para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus, que se nós, predestinados, nós que escolhemos nos consagrar a Jesus por Maria, queremos estar conforme a imagem do Filho de Deus, nós devemos viver neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá seremos guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe. Isso vale muito a pena a gente escrever no nosso caderno. Se queremos viver conforme a vontade, conforme a imagem do Filho de Deus, nós devemos viver neste mundo, escondidos no seio da Santíssima Virgem Maria, pois lá nós seremos guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela gere para a glória depois da morte, até que ela nos gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento. Sabe qual vai ser o dia do seu nascimento? Sabe qual vai ser o dia do meu nascimento? O dia que nós morrermos, que é o dia que Maria vai nos gerar para a glória de Deus. E é isso aqui que São Luís está nos dizendo, que a gente não deve ter medo da nossa morte, a gente deve viver nesta vida como uma passagem. Aqui é uma passagem, isso aqui não é nada, isso aqui, ó, um dia desse nós éramos criancinhas, hoje já estamos aqui lendo esse tratado, estudando, nos preparando para a glória celeste. E São Luís, ele vem aqui nos dizer, né, que Maria, ela nos gera para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do nosso nascimento. Pois é assim que a igreja chama a morte dos justos. É assim
que a igreja chama a morte dos justos. Aí São Luís exclama, né? Ó mistério de graça escondido aos réprobos, escondido dos amaldiçoados. É tão pouco conhecido e tão pouco conhecido dos predestinados. Tem muito predestinado, tem muito filho de Maria, tem muitos filhos de Deus, membros da igreja, que tem medo da morte, né? Que tem medo da morte e querem a vida deste mundo. E a gente deve ser o contrário, né? Como filhos de Maria, nós devemos viver nesta vida, sendo gerados por ela, para que propriamente o dia do nosso nascimento, como diz aqui São Luís, e como a igreja chama a morte dos justos, seja o dia do nosso nascimento. 34, vamos em frente. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe. Essa parte é linda, gente. Daqui por diante, o verso 34. O verso 34 inteiro, ele é o Espírito Santo falando com Maria, tá? Então vamos ler essa frase aqui, esse verso 34, como sendo o Espírito Santo falando com Nossa Senhora. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe, lança a raiz entre os meus escolhidos. E a partir de agora ele fala com ela. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam, de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser a minha esposa tão fiel, tão pura, tão fecunda como nunca, que a tua fé me dê fiéis, me dê virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Tá, do 35 em diante já é São Luís falando conosco de novo, tá? Então, eu ainda quero dar uma paradinha bem aqui, porque é lindo isso aqui, gente. Eu não vou repetir de novo, mas quando acabar esse vídeo, para aqui nesse texto do Espírito Santo falando com Nossa Senhora e reflete de novo, né? Deixa esse texto entrar no teu coração, porque ele diz assim, que eu possa ver neles, né? Que o Espírito Santo possa ver em nós, com agrado, as raízes dela, né? Ele diz para ela, as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Isso é muito maravilhoso. Terminado esse estudo, por favor, não feche seu tratado. Volte e medite um pouquinho mais esse texto aqui, tá bom? Verso 35. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça, que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda, que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram e existirão, o homem-Deus.
Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que já existiu e que vai sempre existir, que é o homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Marca aí. Ela produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e a educação dos grandes santos, que hão de vir no fim do mundo, estarão reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Isso aqui São Luís ele fala há muitos anos atrás, 300 anos atrás, e a gente imagina hoje nos nossos tempos, né? Se a gente, lendo isso aqui, eu parei assim para avaliar e para meditar a respeito disso aqui. Se a gente para avaliar quem são as pessoas hoje, né? Os homens mais virtuosos, os homens que mais se dedicam à vida de oração, os pais de família mais santos, né, que preparam as suas famílias para o céu. Quem são as mulheres que têm maiores virtudes, né? As mulheres mais virtuosas, aquelas que guardam a sua pureza, os homens e mulheres que hoje querem viver a sua castidade, que acordam na madrugada, né, para rezar. Quem são essas pessoas que jejuam, essas pessoas que querem ser mais humildes, senão os marianos, senão os filhos de Maria, senão aqueles que têm devoção a ela, que têm devoção ao rosário? Quem são essas pessoas, se não essas pessoas que são totalmente entregues à Santíssima Virgem? Vamos parar para analisar no nosso mundo de hoje, né? Se a gente para olhar, até no meio da internet, das redes sociais, das nossas paróquias, procure verificar, né? Observe, né? Pare para analisar. Quem são essas pessoas que realmente a gente olha assim e a gente vê Deus, né? A gente vê o Espírito Santo naquela pessoa, a gente olha assim, mas como essa pessoa, né, é cheia do Espírito Santo? Se não é aquela pessoa que tem um amor filial a Nossa Senhora, se é aquela pessoa que está se deixando sendo gerar por Nossa Senhora. E é exatamente isso aqui que São Luís ele nos coloca, né? A formação, a educação dos grandes santos que hão de vir do fim do mundo estão reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e extraordinárias. A gente pode ler esse tratado aqui todinho. Em nenhum momento a gente vai ver São Luís dizendo pra gente que as mulheres devem usar só saia, que as mulheres não devem mais mostrar o corpo, né? Que as mulheres devem ser, né, mais puras, usar o véu. Mas por que a gente faz isso? Porque lendo o Tratado de São Luís, a gente quer nos entregar mais a Nossa Senhora, a gente quer ser mais parecida com ela, a gente quer honrar essa mãe, a gente não quer deixar ela triste, sabendo que é ela que está nos gerando, está nos formando, então a gente quer se igualar a ela. E é por isso que a gente automaticamente, com muita delicadeza, assim, de uma maneira assim, muito natural, aos poucos a gente vai deixando tudo aquilo que é a moda do mundo e vai tendo mais um apreço maior assim a tudo aquilo que agrada a ela, que nos esconde mais, que esconde mais o nosso corpo e agrada mais o coração de nosso Senhor, o coração de nosso Deus e consequentemente de Nossa Senhora. E para a gente encerrar aqui o verso 36, tendo o Espírito Santo, né, encontrado numa alma, tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá. Então, o Espírito Santo, tendo encontrado Maria numa alma, ele voa para lá, entra plenamente, comunica-se com essa alma
abundantemente e na mesma medida em que ela se dá lugar a Maria. Então, quanto mais uma alma, né, está preenchida por Maria, mais o Espírito Santo entra nessa alma. Então, quanto mais Maria, mais Espírito Santo. Quanto mais Espírito Santo, mais nós nos enchemos da graça de Deus. E uma das grandes razões porque o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que nela não encontras uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo, nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Nunca mais ele repudiou Maria, porque ela foi sempre fiel e fecunda. E onde está Nossa Senhora, ela vai gerar frutos, vai gerar filhos e vai reproduzir nessa alma somente aquilo que o Espírito Santo quer que ela produza. E eu botei bem grande aqui. Quanto mais Maria, mais Espírito Santo. E eu acho que é isso, é essa mensagem que fica para o nosso estudo de hoje. E assim a gente encerra nosso estudo de hoje. Amanhã, a partir do verso 37, a gente vai entrar no artigo 2º, que são as consequências. Mas só amanhã, a partir do verso 37. E para hoje, a gente vai encerrar aqui, mas você vai me prometer que antes de fechar o seu tratado, você vai ler de novo o verso 34. Muito lindo, uma oração belíssima, que vale a pena a gente meditar a respeito disso.